A gente falou na aula passada sobre planejamento estratégico e administração rural, e hoje nós vamos falar sobre planejamento gerencial, que é conhecido por alguns também como planejamento tático. Eu não uso esse termo, vocês vão encontrar na literatura, planejamento tático, mas um termo que eu não uso. O planejamento gerencial é o termo mais utilizado. Ele é aquele planejamento de nível intermediário, é quando você faz a projeção de viabilidade econômica através de modelos de cálculo, de matemática simples, né, de projeção de VPL, de taxa interna de retorno, orçamentação, que é alguns pontos que nós vamos discutir agora, simulação de cenários. A gente não vai falar muito sobre simulação de cenários, porque não cabe dentro da disciplina ainda, né? Se a gente tivesse mais tempo, talvez a gente pudesse abordar como uma avaliação complementar. Então, vai ser bem superficial, não é um ponto assim que a gente vai esgotar. Então, ele situa-se, como eu falei, entre planejamento estratégico e operacional, e a sua função principal é que está aqui destacada, a alocação de recursos, tá? Aqueles recursos que são finitos, né, que a gente já viu anteriormente, são escassos, né, e a distribuição dos produtos aos diversos segmentos do mercado. Então, é no nível do planejamento gerencial que são tomadas as decisões que visam adequar os objetivos estratégicos estabelecidos pelas empresas. Então, através do controle, se aquilo que foi projetado não está sendo de forma adequada desenvolvido, é no planejamento gerencial que nós conseguimos fazer os ajustes necessários. Por vezes não é possível, né? Então aí se vai para o planejamento estratégico. A gente viu isso na aula passada. Algumas técnicas de se trabalhar o planejamento gerencial são a orçamentação, que a gente viu na aula da semana passada, trabalhando aquela planilha do Excel. Programação linear, que é um modelo que a gente vai ver rapidinho agora, não vamos entrar no detalhe. O Excel é uma ferramenta que se pode fazer programação linear, trabalha com isoquantas. Ponto de equilíbrio, que vocês já estão craques, né? Relação entre benefício e custo, aqui já ainda tem um erro, né? Benefício-custo, não custo-benefício. E o valor presente líquido. Então, são algumas técnicas de planejamento gerencial. O método de orçamento já é conhecido de vocês, que nós trabalhamos na aula passada. Ele é muito importante como auxiliar, e eu vou destacar aqui, como uma ferramenta auxiliar na tomada de decisão. Por que auxiliar? Porque as decisões, na realidade, elas são quali e quanti. O que é quali e quanti? Elas utilizam parâmetros quantitativos, mas também utilizam parâmetros qualitativos. A gente não toma decisões de gerenciamento puramente em aspectos quantitativos, porque a administração não é uma ciência exata, não é como matemática, né? Embora use a matemática. Economia não é uma ciência exata, embora use a matemática, né? Elas são ciências sociais, né? Então, a gente não pode prender uma ciência social num modelo exato. Então, precisa utilizar métodos também qualitativos, né? Modelos que divergem, às vezes, dos quantitativos, para poder tomar uma decisão mais próxima do que deveria, mais próxima da ideal. Então, aquela decisão racional que nós conversamos na semana passada. Então, essa tomada de decisão por parte do empresário, do gestor da empresa, né? E por que o orçamento é uma ferramenta auxiliar importante? Porque ele permite determinar o orçamento total de um projeto, né, em função de todo o seu plano de contas, né? Plano de contas, e a gente tem trabalhado principalmente em função dos centros de custos, mas ele também gera um fluxo total de receitas e despesas, que, por sua vez, vai nos permitir avaliar o valor presente líquido, benefício-custo, payback, entre outros, né, mas principalmente esses que a gente já viu antes, quando conversamos sobre análise de viabilidade econômica na semana passada. O que é centro de custos, né? Eu já falei isso para vocês, mas a gente não pode esquecer que centro de custos é uma unidade produtiva dentro de um projeto. Vocês vão fazer o projeto de vocês com um ou mais centros de custos. Eu recomendo que, como nós temos pouco tempo, façam apenas um centro de custos, né? Como se a empresa de vocês fosse produzir apenas um bem principal, podendo, obviamente, ter bens secundários para
obter receita secundária, mas isso, se tiver um único bem principal, o único centro de custo, vai facilitar muito o desenvolvimento do projeto. Porque se tiver 2, 3 centros de custos, podem ser quase 2, 3 projetos diferentes. O método de programação linear é um método que já foi mais utilizado. Hoje ele não tem um emprego tão amplo como já teve no passado, porque ele é meio estático e ele parte do princípio da distribuição normal das probabilidades, em que nada sai dentro do previsto dentro de uma normalidade. E a gente sabe que isso não ocorre na prática, né? Desculpem aqueles que... Eu fiz o desenho muito pequeno aqui, mas isso aqui é uma curva de sino gaussiano, né, retratando uma distribuição normal. E ele parte do princípio de uma isoquanta, como se você desse comparar 2 projetos, né? Se tem 2 centros de custos, e essa é uma das limitações da programação linear, né? Ele funciona muito bem quando a gente está trabalhando com 2 centros de custos. Deixa eu abrir a programação linear. Ele trabalha dentro de isoquantas. Então, nós temos aqui um produto X, um produto Y, pode ser milho. E um produto X que pode ser soja, para ficar no binômio. Então, o que é uma isoquanta? A gente vai utilizar os recursos da empresa para tentar... E que você ficou muito grande. Nossa, não é fácil isso aqui. É mais fácil eu pegar na internet uma isoquanta do que desenhar um. Bom, aqui nós temos um isoquanta, agora ficou melhor. Então, aqui nós temos 2 possibilidades de produção com os fatores. Eu estava colocando CD virado ali, invertido. Onde nós podemos produzir, se nós produzirmos mais de A, nós vamos abrir mão de B. Se nós produzirmos mais B, nós vamos abrir mão de uma certa quantidade de A. Para produzir mais de ambos, nós teremos que aumentar a quantidade de fatores de produção. Aí nós teremos ganhos de economia de escala e teremos mais produção de B, no mesmo ponto aqui, haverá mais de B e mais de... Ou, nesse ponto mais alto aqui, mais de B e mais de A. Talvez aqui num ponto bem superior. Então, o que a isoquanta nos diz? Quando eu consigo produzir mais de um, eu produzo menos de outro, porque os fatores de produção são limitados. Isso considera que dê tudo certo, né? Que nada vai acontecer errado durante o processo de produção, o que é um fator de limitação. Foi um modelo bastante utilizado no passado, hoje ele é menos utilizado, porque existem outros sistemas muito mais precisos que permitem que você trabalhe com vários produtos ao mesmo tempo. Ao invés de ter apenas 2, você pode trabalhar com 4, 5, 8, 10 bens de produção e com um número bem elevado de fatores de uma forma muito mais rápida, né? Utilizando, por exemplo, cadeias de Monte Carlo para fazer o cálculo. O Excel é um modelo é um programa que pode calcular para vocês o ponto de equilíbrio. Você coloca lá seus fatores de produção, quanto eles rendem para produzir soja ou milho, ou boi e suíno, ou boi e milho, tanto faz. Você faz a programação e põe ele para rodar, ele vai dizer, em função do custo de produção e do preço do produto, qual a melhor alocação. Infelizmente, a minha licença venceu, do software que eu tenho que faz simulação de cenários por Monte Carlo, cadeias de Markov, senão mostraria para vocês. A licença é muito cara, eu não pude renovar. Ponto de equilíbrio, não vou perder tempo com vocês, porque vocês já são melhores do que eu. Então, planejamento operacional é quando o plano está pronto para ser implementado, então é preciso fazer alguns ajustes, né, definindo como será feito, né, quais são os recursos financeiros que serão utilizados, né, qual o capital que será utilizado, e também
quando serão feitas as operações e quem serão feitas. Aqui entra o papel do técnico, no caso, quando a gente fala em atividades de produção agropecuária, aqui entra o papel do técnico. Até então, qualquer administrador, conhecimento puro em administração, consegue desenvolver, né? Com apoio, talvez, do técnico na parte gerencial ali. Mas na parte do planejamento operacional, que quando começa a definir cronograma, a forma como será feita, quem serão os responsáveis pela execução de tarefas, é fundamental o conhecimento técnico. E então aí é importante, agora dentro do grupo de vocês, né, que vocês comecem a explorar a parte técnica do que vocês já aprenderam, né, para empregar dentro do projeto. Então, precisa ter um profundo conhecimento técnico, né, ou contratado, ou do próprio administrador. No cronograma de curto prazo, então, se estabelece os responsáveis pelas atividades. E o importante que sim tenha o envolvimento dos colaboradores, né, no planejamento operacional, que isso é um facilitador de sucesso. Então, uma vez feito o planejamento operacional, se faz a implementação do projeto, né? Então, para isso, precisa aquisição e organização de terra necessária, quando for o caso, né, numa empresa rural, trabalho, mão de obra contratada, máquinas e insumos. Dentro do planejamento operacional, tem duas funções importantes, né, que fazem parte também da implementação, que é a direção e organização, que é onde nós vamos nos delongar mais. Bom, direção é a função-chave da administração. Dificilmente alguém administra algo sem pessoas, né, sozinho, sem fatores de produção, né, sem o fator de produção trabalho. Normalmente, esse trabalho está associado, né. Existe o microempreendedor individual, mas é algo que hoje já, inclusive, é permitido ter mão de obra contratada, né. No início ele não permitia, hoje já é permitido, se não me engano, que tenha um funcionário. Então, de maneira geral, o administrador sempre vai ter uma pessoa a quem ele deve dirigir. Por isso que diz que a razão de ser da administração é a direção. A direção sempre vai ocorrer sobre o fator trabalho, né, sempre sobre as pessoas. Os outros fatores não são dirigidos, eles são organizados. Os principais fatores que devem ser inerentes ao gestor de uma empresa é a empatia. Vocês vão ver muito isso quando forem ler sobre liderança, né? Uma das principais características de um gestor é ter empatia. Eu acredito que todos saibam o que é empatia, mas eu vou reforçar. É a capacidade de se colocar no lugar do outro, né? De entender como o outro está se sentindo. Então, compreendendo as reações do outro, saber quais são os seus desejos e que atitudes ele toma em função das situações que se põem no seu dia a dia dentro da empresa, inclusive fora da empresa também, porque aquela frase, né, deixe os seus problemas fora da empresa, isso não existe na prática, né? Temos problemas fora da empresa, esses problemas vão parar dentro da empresa de alguma forma, né? Talvez não na sua plenitude, mas, de alguma maneira, ele acaba afetando o desempenho daquele colaborador. Então, é o comportamento dessas pessoas dentro da empresa, né, que vai determinar o êxito de cada tarefa realizada e a eficiência da empresa. E hoje as empresas estão se preocupando também com o seu comportamento fora, não só dentro da empresa, mas fora. Vocês devem ter visto aquele caso recente de um agente de saúde público, um médico veterinário, que discutiu com um cidadão lá na autuação de um restaurante no Rio de Janeiro, e chamou a pessoa de cidadão quando ele estava explicando o procedimento. Aí alguém falou, acho que a esposa dele falou, cidadão não, engenheiro civil formado melhor que você, né? E as duas pessoas envolvidas, né, nessa discussão, não o médico veterinário, mas a esposa do engenheiro civil e o engenheiro civil foram demitidos por causa dessa discussão. Porque as empresas hoje querem que o comportamento dos seus colaboradores seja exemplar tanto dentro como fora da empresa.
Porque se a pessoa se comporta mal fora da empresa, é possível que ela se comporte mal dentro da empresa também. O que influencia o comportamento das pessoas, né? As suas percepções, a forma como ela foi criada, a forma como ela vê o mundo, né? E os seus valores individuais. Por isso que é tão importante ter a tal da empatia, que eu falei anteriormente. Como é que a gente modifica, como é que se modifica o comportamento das pessoas? Não é sobre o comportamento em si, mas o que levou aqueles condicionantes. Se a pessoa está deprimida, se ela está com baixo rendimento, mas ela é competente, saber o que está acontecendo, procurar conversar. Por isso que a diretoria de RH hoje é tão importante dentro das empresas, né? Algumas empresas, inclusive, de maior porte, mantêm psicólogos, né, para que não percam a produtividade daqueles colaboradores altamente capacitados, porque é muito caro formar um colaborador, né? E as profissões que têm alta qualificação têm um custo de formação de mão de obra muito elevado. Vamos pegar, por exemplo, um piloto de caça. A formação de um piloto de caça é muito mais cara do que o próprio caça que ele vai pilotar depois. Para vocês terem uma ideia. São tantos que entram no treinamento, e são tantas horas de voo até que ele esteja apto a entrar em combate, né? Que se um caça às vezes custa 20 milhões, 25 milhões de dólares, pode ter certeza que o treinamento daquele piloto altamente qualificado custou muito mais do que isso. É muito caro para formar um bom colaborador. Então, a empresa não pode abrir mão dele fácil. Então, a direção ocorre em todos os níveis, desde o estratégico, gerencial e operacional. Os principais elementos da direção: motivação, liderança e comunicação. Aqui um exemplo de motivação. Ó. Esse vendedor está vendendo para o menino aqui uma esteira modelo motivacional, que ela fica chamando o rapazinho de gordo, 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 para ver se ele emagrece, né? Isso funciona muito bem. Só que não. Isso não é um modelo de motivação. Motivar é inspirar, é mostrar para a pessoa que ela pode chegar longe, que ela pode ir além do que ela mesma acredita. Provavelmente o vendedor, não, para ele não funcionou, não. Acho que ele não comprou a esteira. É a pessoa ter a perspectiva de que ela pode ir longe, mas para isso, não basta só o líder ter essa perspicácia, ter essa natureza inspiradora. A empresa também tem que demonstrar isso. E dentro do projeto, sempre pedi, mas eu nunca dessa forma, eu acho que eu nunca fiquei satisfeito, né? O que um colaborador precisa para ascender dentro da empresa? A Ambev, por exemplo, tem um modelo bastante rígido. Os 20% dos melhores colaboradores que tiverem o melhor desempenho no ano são promovidos. Então, eles têm as metas de desempenho. Os que atingirem a meta, os 20% que atingirem a meta e tiverem ainda o melhor desempenho são promovidos. E os 10% que tiverem o pior desempenho são removidos da empresa, são demitidos. Mas isso é claro, quando a pessoa entra na empresa, ela já está sabendo, né? Então, motivação é uma forma de comportamento, a gente já de alguma forma viu isso antes. É o que impulsiona a pessoa a agir de uma determinada forma. Isso depende de suas ações e suas percepções. Está relacionado à satisfação das necessidades de cada indivíduo. Existe um equívoco em pensar que motivação é sempre oferecer mais dinheiro. Você atingiu essa meta, vai ganhar mais dinheiro. Nem sempre é isso. Às vezes a motivação pode ser um elogio, pode ser a foto do funcionário na parede, pode ser uma viagem de férias, né? Existem várias outras formas de motivar que não são financeiras. Eu gosto de contar uma história de um rapaz que eu conheci em Interlagos, um grande prêmio Fórmula 1, se não me engano, foi em 2003.
Ele já era o segundo ano que ele ia. Aí ele me contando que ele era vendedor de lubrificantes, vendia lubrificantes da Shell. E quem vendesse mais lubrificantes no Brasil, o melhor vendedor de lubrificantes, ganhava uma viagem para assistir o Grande Prêmio, com hotel 5 estrelas, com táxi, com as despesas de táxi, passagem aérea, tudo pago, e ainda um ingresso para entrar no paddock na sexta-feira. Paddock é onde ficam os pilotos, para quem não é íntimo da Fórmula 1. Então ele disse que já tinha ficado perto do Schumacher, já tinha apertado a mão do Felipe Massa, tinha tirado foto com o Felipe Massa, com o Rubinho, com vários pilotos, pelo trânsito do paddock. E a empresa não dava prêmio em dinheiro para o melhor vendedor. Aquilo ali custava, na época, 10 mil reais. Se ele ganhasse esses 10 mil reais, ele podia comprar uns presentes de Natal para a família, emprestar uma parte do dinheiro para o cunhado que nunca mais ia pagar, e ainda ficar estressado com o cunhado. E com o tempo, tudo aquilo ali se deteriorava. Mas aquilo que ele viveu, aquela experiência que ele viveu por 2 vezes, aquilo ali ele vai contar para os netos e talvez para os bisnetos dele, se ele tiver tempo, mostrar as fotos, contar vantagem na mesa de bar dos amigos. Uma coisa que ele jamais faria, se desse os 10 mil reais para ele, para cobrir aquela viagem, ele não faria isso. Mas como ele ganhou, ele teve uma experiência única. E isso é uma motivação que é mais relevante do que o dinheiro. Então, é a capacidade de perceber o perfil do seu colaborador e motivar ele da forma adequada. Eu conheci uma empresa em Porto Alegre que trabalhava com metalurgia. Ela fazia elevador para silos de grãos. Aí tinha um funcionário lá que se destacava quase todos os anos. Diz que o funcionário, a política deles era a seguinte: o funcionário destaque ganhava uma televisão no final do ano. Ele já tinha ganho uns 3 aparelhos de TV. Então, para ele já não era mais uma motivação. Tiveram que mudar o prêmio de motivação, porque o cara ele podia perder o interesse em ser o melhor colaborador, porque o prêmio já não era mais relevante. O que ele ia fazer com mais TV em casa? Alguns autores veem a motivação como uma hierarquia, né? Onde começa pelas necessidades fisiológicas, seria alimentação, ou seja, você saiu procurar o seu primeiro emprego, né, e conseguiu com ele a sua subsistência. Então, você vai se sentir motivado em função disso. Mas, com o tempo, isso já não é mais um fator de motivação. Existe uma hierarquia. O ser humano está sempre buscando mais. E isso é natural. Então, agora ele quer morar melhor, ele quer uma moradia, quer sair do aluguel. Quando ele conquista isso deixa de ser interessante. Ele quer um emprego que ofereça uma oportunidade de uma boa educação para os seus filhos, né, e viver bem em comunidade. Bom, da mesma forma que uma vez obtido e uma vez conquistado esse nível hierárquico, é natural que ele almeje outro. Ou seja, ser estimado, amado, amar e ser amado dentro do grupo. E esse termo de amor, embora possa parecer piegas para algum, ele é muito utilizado dentro do ambiente de liderança. E, por fim, a autorrealização. Estar realizado no trabalho, fazendo aquilo que gosta, né, está bem consigo mesmo. São para alguns autores, seriam esses 5 níveis hierárquicos de motivação. Então, provavelmente, se você entrar numa empresa já conseguindo tudo isso ao mesmo tempo, vai ficar desmotivado logo, né? Vai procurar uma outra empresa que lhe dê mais garantias. Agora, quem está começando a carreira já começa se sentindo bem no primeiro nível, e é a tendência natural que se sinta insatisfeito e busque satisfação em uma outra empresa, ou que exija daquela empresa uma remuneração maior, ou que lhe ofereça fatores motivacionais para que ele permaneça lá.
Então, é natural que os colaboradores troquem de empresa ao longo do tempo, à medida que ele não se sinta mais motivado em continuar trabalhando nela. Para outros, são dois os fatores, os higiênicos e os motivacionais. Os higiênicos são aqueles que, quando ausentes, geram insatisfação, mas que, quando presentes, ou seja, eles são os mínimos, eles não geram satisfação. Salários pagos em dia, não deve ser um fator básico, não é um fator motivacional. Os benefícios sociais definidos por lei, as condições físicas de trabalho, que é uma exigência legal também, os regulamentos internos da empresa, para você saber quais são suas funções e como você pode progredir dentro da empresa, e o clima bom de trabalho, né, principalmente entre o indivíduo e a direção da empresa. E os fatores, o segundo são os fatores motivacionais, aqueles que quando ausentes aqueles que quando presentes geram satisfação e aqueles que quando ausentes são indiferentes. E por isso que eles são chamados motivacionais, quando eles estão presentes geram satisfação ao indivíduo. Então, responsabilidade delegada ao funcionário, possibilidade de progresso dentro da empresa e reconhecimento do trabalho desenvolvido e a possibilidade de certa realização. Outro fator é uma recompensa maior do que a expectativa desta recompensa. Isso é um fator motivacional. Tá, uma empresa está oferecendo uma viagem para a praia para o colaborador que tiver o melhor desempenho ao longo do ano, né, num hotel 3 estrelas, por uma semana. Quando entrega o prêmio, oferece diz, olha, seu desempenho foi tão bom que nós vamos oferecer um hotel melhor, você vai ficar 10 dias. Então, a recompensa foi maior do que a expectativa. Isso deixa os outros colaboradores também motivados para o próximo ano tentar superar o desempenho dos demais e obter aquele prêmio. A recompensa deve estar sempre relacionada ao desempenho do indivíduo nas suas funções. Isso aqui, gente, é muito importante. No entanto, para sentirem-se recompensados, devem ter uma perfeita percepção de sua função e da tarefa realizada. Eu já cometi esse erro quando fui gestor e já vi várias pessoas cometerem o mesmo erro. Eu tinha um colaborador que trabalhou comigo uma época e ele trabalhava muito bem. Só que aí ele apareceu uma outra oportunidade de emprego, ele saiu e passou, acho que 1 ano e pouco, e ele pediu para voltar. E eu estava realmente precisando de alguém, contratei ele de volta, só que ele não era mais o mesmo colaborador. O desempenho dele estava muito baixo. E eu pensei o seguinte, no alto da minha inexperiência, né, vou dar um aumento de salário para ele, para ver se ele trabalha melhor. Aí eu chamei ele, só, fulano, eu vou te dar um aumento aí de 10% no teu salário, tá bom? Mas claro que estava, ele ficou feliz da vida, né? Acabei com o meu colaborador. Aí que ele não trabalhou mais mesmo. Ele imaginou o seguinte, se trabalhando mal do jeito que eu ganhei aumento, então não preciso fazer nada. Estou fazendo muito além do que eu imaginava. E já vi vários casos semelhantes a esse. Você só pode recompensar quando a pessoa tem a perfeita percepção, ela entende por que está sendo recompensado. Foi definido uma meta, foi definido um padrão de trabalho e ela alcançou ou superou esse padrão, ela entregou aquilo ou mais do que aquilo que era esperado dela. E, em função disso, ela foi recompensada. Se ela não perceber o motivo da recompensa, não vai funcionar o modelo de motivação da empresa de vocês. E agora vamos para liderança. Liderança é inspiração. É conseguir inspirar as pessoas. Esse é o papel principal do gestor, né? Senão ele é só um gerente qualquer, né? Um gerente, para ser líder, ele tem que ser capaz de inspirar as pessoas. Esse modelo aqui, essa foto, para mim é um tanto ultrapassada, né? Eles estão seguindo o líder.
Mas eu não sei o motivo de que eles estão seguindo o líder. Será porque ele é inspirador ou porque ele mandou que seguissem ele? O líder ele tem que fazer parte de um... Não como peça central ou como alguém que está acima dos outros. Ele não precisa nem ser o chefe. Então, dentro de uma empresa, o líder tem que ser um elemento que mantenha a coesão e que inspire os outros a buscar novos horizontes, a buscar o progresso pessoal e o progresso da empresa. Ele não precisa estar no centro, ele não precisa estar acima, ele não precisa estar à frente. Inclusive, da forma como se vê, eu vejo a liderança, pelo menos hoje, e muitos autores veem a liderança também, ela não pode mais ficar naquele modelo de organograma que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Tem o líder aqui em cima e os demais aqui embaixo. Porque, na realidade, a gente não sabe se ele é um líder ou se ele é somente um gerente. São coisas, na realidade, que não são necessariamente a mesma. Tem alguns líderes que são natos, né? E antigamente se dizia que o indivíduo não se torna um líder, ele nasce líder. E tem aí um monte de curso de liderança que está desmentindo isso, né? Se consegue desenvolver a capacidade de liderança. Então, a liderança, ela se manifesta de formas diferentes, né? Mas ela está muito associada também à personalidade, né, do líder. Né? Então, o líder, ele adota a sua forma de atuação de acordo, claro, com a sua personalidade, as necessidades e atitudes e problemas do grupo, o próprio grupo, a situação ou tarefa. São 3 tipos de líder. O autocrático, o democrático e o indiferente. O autocrático é o mais comum dentro das empresas rurais. Ele interessa pelos sistemas e pelos processos. Né? E eu acho que são pouquíssimos artigos que discutem o perfil de liderança dentro do meio rural. Mas o que se conseguiu levantar é que esse perfil é o perfil predominante, que é o líder autocrático. Ele interessa pelos sistemas e processos. Eu acredito que isso vai mudar no futuro, porque está mudando a forma de produção. Né? Hoje é uma produção muito mais informatizada, exigindo muito mais conhecimento técnico e capacidade cognitiva. O autocrático ele vai perdendo espaço. Ele guarda informação para si, ele não costuma dividir informação. É uma pessoa fechada. Né? Ele comunica-se através de ordens, né? E não escuta as opiniões do grupo. Por quê? Porque ele está preso ao processo, né? Como deve ser desenvolvido aquele processo. Ele não confia nos seus seguidores, porque o que é importante é o processo e o sistema que foi definido. Ele motiva mediante o temor e o castigo, ou seja, você não está fazendo da forma como eu determinei, tudo bem. Tem 5, 6 esperando pela sua vaga. Eu posso demitir você agora mesmo. Então, ele coloca sempre ênfase no controle e na aderência aos procedimentos. Nada pode ser feito diferente do que foi planejado. Então, a gente pode pegar vários exemplos dentro do sistema de produção rural, catadores de cereja de café, por exemplo. Contratam um grupo de trabalho e dizem, vocês têm que fazer dessa forma, catar esse tipo de grão e descartar esses grãos. Trabalhos manuais que requerem menor conhecimento técnico, é muito comum existir esse perfil de liderança. Já onde existe uma necessidade maior de conhecimento intelectual, a gente vai ver muito o líder democrático. Esse líder está mais consciente dos membros do grupo, né? Ele se preocupa com as pessoas do grupo, como elas estão dentro da empresa, fora da empresa. Ele se preocupa em saber se a família vai bem, né? Se está tudo bem em casa, se está saudável. Né? Ele escuta as ideias do grupo, né? Ele dá participação do grupo para que ele se comunique e auxilie nas decisões, e às vezes até alguém dentro do grupo pode tomar a decisão.
Isso em função da confiança que ele tem nos mesmos do grupo. Ele motiva através do reconhecimento, de elogios e também através do pagamento de prêmios, se for assim determinado pela política da empresa. E ele é bastante flexível e aberto às ideias do grupo. E, por fim, a gente tem o líder indiferente, que deixa que os membros do grupo façam o que lhes pareça melhor, concentra-se mais em escutar do que em falar. E aí tem um exemplo bastante clássico, que é o do Morongo, que é o dono da Mormai, que muitos de vocês devem conhecer, já devem ter usado ou visto roupas da Mormai, relógios da Mormai, pranchas de surf, de vários outros artigos esportivos, muitos deles relacionados a esportes aquáticos, né? A Mormai não tem fábrica, a Mormai é uma desenvolvedora de produtos, uma empresa que desenvolve produtos esportivos. Os relógios da Mormai são fabricados pela Técnicos. As roupas da Mormai são fabricadas por várias fábricas lá em Santa Catarina. Eles desenvolvem projetos. E o estilo de liderança do Morongo é bastante indiferente, né? Bom, começa assim. Ninguém é obrigado a cumprir horário dentro da empresa. Dia que está fazendo sol, o sol está bonito, o mar está com ondas altas. O colaborador quer ir pegar onda ao invés de ir para o escritório, vai pegar onda. Ele tem um projeto para entregar de alguns modelos de roupas para surf ou camisetas. Se ele quiser fazer à noite esse projeto em casa e pegar onda durante o dia, tudo bem, não é problema nenhum. E eu vi uma entrevista com ele, aí ele foi mostrar para a repórter a praia que ele pegava onda. Era inverno, tinha um surfista com a roupa de neoprene, dos pés até o pescoço. Aí o surfista saiu do mar e abanou para ele. E ele disse, eu conheço você trabalha para mim, né? Esse trabalho, sim. Disse, o mar está muito bonito para ficar preso no escritório hoje. Ele disse, não, hoje não dava para ficar no escritório, o mar está muito bom. Não, peguei várias ondas já. Uma conversa de surfista entre os dois. O Morongo é surfista também. Então, esse é um perfil de liderança, de líder indiferente. Ele foi lá na praia, viu um colaborador dele pegando onda e, não, tudo bem. O importante é que ele faça o trabalho dele da forma que ele achar melhor, que me entrega os projetos. Porque ele tem que ser uma pessoa inspirada. Se não está com inspiração, adianta ficar atrás de uma prancheta para criar um produto, se ele não está inspirado, não vai adiantar. Então vai lá, pega onda, se inspira, volta, faz amanhã. Ao dia que estiver chovendo, faz. Mas cria um produto que me dê dinheiro. É isso que importa. O que importa é o business, no final de tudo. Tem muito chefe achando que é líder. Se ele não inspira as pessoas, ele não é líder. Se ele não consegue inspirar as pessoas a buscar os mesmos objetivos que ele não consegue ser líder. Eu passei até uns vídeos para vocês ontem sobre liderança, espero que vocês tenham assistido. São vídeos curtinhos, se não assistiram, assistam. É muito chefe, muito gerente achando que é líder, e não é. Ele confia implicitamente nos membros do grupo, né? Eles acreditam que eles já são motivados, né? E essa liberdade que eles têm é a motivação em si, né? Então, não há mais motivo para trabalhar. A Accenture é uma empresa que trabalha assim. A Accenture é uma empresa que te dá bastante liberdade para trabalhar. Se vocês tiverem a oportunidade de trabalhar na Accenture, tem 2 Cs, Accenture. Não digo para a vida inteira, porque o salário dela não é lá grande coisa, mas as oportunidades de crescimento que ela oferece para os colaboradores é enorme, né? É uma bagagem de vida muito grande. As pessoas que eu conheci que trabalharam na Accenture, todas me dizem isso. Saem de lá por um salário maior e acabam se arrependendo, porque ela realmente não paga salários muito bons. Mas as pessoas se arrependem depois que saem de lá, de tão bom ambiente de trabalho e a liberdade que ela oferece para os seus colaboradores. Hoje eu não quero ir para o escritório, vou trabalhar em casa. Hoje eu não quero trabalhar, tudo bem. Trabalha amanhã, trabalha no sábado, trabalha no domingo, faz o que tu quiser, só tem que cumprir as
suas funções, ser produtivo, mas no horário que você achar conveniente. A Natura é cliente da Accenture, né? O ideal é encontrar alguém que seja melhor que você dentro da sua empresa, né? E colocar ele para ser seu chefe, seu líder. Não importa. O importante é o resultado da empresa. Para nós, professores, a gente fica muito satisfeito quando vê que um aluno sabe mais do que a gente sobre um determinado assunto. Eu acho ótimo isso. E gostaria que quero que todos nos superem no futuro, né? Em todas as áreas, né? Quer dizer que a gente fez um bom trabalho. Se vocês nos superarem em todas as áreas no futuro, daqui a 10, 15 anos, serem melhor do que nós fizemos um trabalho excelente, né? É esse o objetivo. Bom, gente, qual é o perfil ideal? O líder eficaz é aquele que combina todos os estilos, né? Aquele que consegue se adequar às situações. Para alguns é mais fácil ser autocrático, para outros é mais fácil ser indiferente, né? Para uns é difícil ser autocrático, né? Mas o ideal é saber combinar os três perfis, né? Dependendo da situação, usar perfil autocrático, democrático e indiferente. Então, isso se chama liderança situacional. Vamos ver. Então, seguimos para a comunicação. Comunicação é troca de informação para transmissão de ordem. Esse é o básico, né? Entre os vários elementos de uma organização. Esse é o modelo teórico, né? Transmissão de ordens dentro de uma empresa ou dentro de uma organização. Ela fornece informações para as pessoas possam se conduzir suas tarefas, mas também ela serve para promover atitudes como a motivação, cooperação e satisfação. É muito comum ocorrer falhas de comunicação dentro de uma empresa, e isso se deve a baixo grau intelectual dos colaboradores, ou distorção da mensagem, né? O empregado distorce para não fazer da forma correta, o colaborador. Aí nem vou falar colaborador, porque seria empregado, se ele faz isso de forma proposital. Ele não é um colaborador. Mas também a burocratização e organogramas verticalizados. Qual desses três aqui é culpa do gestor da empresa? Os três. A culpa do que sai errado é sempre do gestor, tá? É igual time de futebol. Quando um time de futebol vence, foi o trabalho do conjunto, não é? Quando o time começa a perder muito, eles demitem o técnico. Aqui, numa empresa, é a mesma coisa. Quando as coisas dão errado, a culpa é do gestor da empresa. Quando está dando certo, é o trabalho da equipe como um todo que fez com que desse certo. E quando alguém aceita esse papel de gestão, quando ele sabe ser líder, ele tem que aceitar essa condição de que se der errado, a culpa é somente dele. Não adianta querer apontar o dedo para um fulano ou fulano. Tem que assumir a sua culpa por ter deixado aquela situação ocorrer. Tá, mas o baixo grau intelectual dos colaboradores, falta de treinamento, ou erro na seleção, culpa do gestor. Distorção da mensagem, não identificar que aquele colaborador não está contente ou não é capacitado da forma adequada dentro da empresa. Então, é culpa do gestor. Burocratização e organogramas verticalizados demais. A gente vai ver o que é isso logo, logo. Também é culpa do gestor que não deixou a empresa mais enxuta, com mais facilidade de fluxo de informação. Então, quais são os aspectos que facilitam a comunicação? Uma estrutura enxuta, correspondente à situação da empresa. Então, a gente vai ver uma estrutura organizacional para vocês entenderem. Capacitação de colaboradores. Planejamento, feito de forma adequada. Treinamento para que os colaboradores tenham uma boa percepção das suas funções. E um bom controle do processo produtivo. E aí passamos, então, agora para a organização. A gente falou sobre direção, que é sobre as pessoas, né? Comunicação, a transmissão de ordens e também uma forma
de motivar, né, onde transmite as informações de motivação e liderança, e organização, que ela ocorre principalmente sobre os recursos físicos da empresa. São 4 tarefas específicas: definir, agrupar, designar e ligar. O definir são as atividades da empresa, agrupar as atividades para que os recursos sejam usados de forma mais eficiente, designar quais são as tarefas a serem realizadas e quem realizará essas tarefas, e ligar esses grupos, tanto na horizontal como vertical, para que essas pessoas saibam o que cada grupo está fazendo dentro da empresa. Por isso que na prova que eu vou fazer com vocês, eu posso perguntar sobre as estratégias de marketing para o diretor administrativo ou para o diretor financeiro. Posso perguntar sobre o trabalho do papel do RH para o diretor de marketing, porque é importante que exista comunicação entre os diferentes grupos, né? Talvez das 4 tarefas, uma das mais relevantes atualmente e mais associada à comunicação seja essa, a ligação entre os grupos. Então, aqui uma forma de organização, né, que eu ia mostrar para vocês. Falei aqui anteriormente, organogramas verticalizados, né? Aqui um organograma que não é muito verticalizado, até bastante enxuto, né? Onde tem um organograma de uma empresa, onde o que está acima de tudo é a Assembleia Geral. Tem alguns que é o comitê gestor da empresa. Então, depende do seu estatuto. Isso aqui, o organograma é definido, o seu básico é definido em estatuto. Presidente, coordenador, os cargos ligados ao presidente, e os cargos são ligados diretamente à Assembleia Geral, mas também se comunicam com os demais. Então, esses aqui são os pontos de comunicação. Veja que a comunicação entre todos eles, algumas são mais próximas, outros são um tanto quanto mais distantes. Esse aqui é um informativo, é uma sugestão que a empresa está dando a como ela deve se relacionar, mas isso é muito dinâmico, não é estático como aparece aqui. Existe muita dinamicidade. Às vezes o marketing e recursos humanos está bem próximo das finanças, e não distante como está aqui. Às vezes o meio ambiente está com comunicação direta com o coordenador, né? Então, isso aqui é só uma forma de esboçar as relações dentro de uma empresa, né? Mas não é algo estanque, assim, que não pode se modificar na prática. Na prática, ele se modifica de forma constante, tem muita dinamicidade nisso. A organização se dá em todos os níveis também do planejamento, estratégico, gerencial e operacional. O estratégico é onde existe a configuração da estrutura da empresa, né, mostrando seus órgãos e relações, definindo um conjunto de mecanismos de operação e decisão chamado de desenho organizacional. E aqui a gente tem um desenho organizacional. Uma coordenação geral, o que está abaixo dela, que é assistente de secretaria, coordenação de projetos, coordenação administrativa. Isso aqui vocês não precisam fazer no trabalho de vocês. Você pode fazer um organograma mais simples, como esse aqui, né? Ou pode ser até um organograma departamentalizado, como o do intermediário. Um organograma conhecido também como desenho departamental. Ele normalmente ele pode ser estabelecido por uma estrutura funcional, também pode ser por produto, pode ser por território ou por clientela. Então, aqui nesse aqui é um exemplo por função, né? Tem a presidente, que está relacionada à diretoria de produção, finanças e diretoria de marketing. É um modelo que vocês podem utilizar também. Outro modelo que vocês podem utilizar, aí no caso, quando há mais de um centro de custos, que eu acho que não é o que vocês vão fazer, é a diretoria ligada aos diferentes departamentos, divisão farmacêutica, veterinária e química. Pode ser por clientela também, ou por território, divisão do Nordeste, divisão do Sudeste, divisão do Sul, né? Ou por clientes, por perfil de clientes. E, por fim, a organização operacional, que são os cargos e tarefas, né? Que definem a integração e a diferenciação dos vários cargos dentro da empresa. Então, aqui seria onde a gente define os cargos e funções.
dentro de uma estrutura empresarial. Então, nós temos aqui o proprietário de uma empresa rural, seu administrador, seu gerente de lavoura, gerente de pecuária e seus grupos subordinados. A organização ela pode ser feita sob o aspecto organização de pessoal, aí isso seria em função da organização dessas pessoas, mas não sobre a direção delas, né? E a organização física. A organização pessoal ela está intimamente relacionada ao planejamento operacional. Tá? Vai definir quais são os cargos e tarefas e vai definir qual é a responsabilidade e hierarquia dentro da empresa. Então, pode ser feito através de um organograma semelhante a esse aqui. Deve-se ter atenção para que não ocorram conflitos, né? Para que um grupo não tente sabotar o outro, para que todos... E aí entra a importância do líder da empresa, né? Para que todos tenham as mesmas ambições, tenham os mesmos sonhos, né? Inspire essas pessoas que têm as mesmas ambições e mesmos sonhos. Como fazer isso? Tendo boa liderança, organogramas horizontalizados, então não fazer aqueles organogramas muito verticais, com muitos cargos e funções um acima do outro, que antigamente se falava muito cacique e pouco índio, né? Estimular o comprometimento, isso seria inspirar as pessoas, e inibir a disputa predatória entre os colaboradores e departamentos. Embora exista uma disputa para atingir as metas, mas que um não sabote o trabalho do outro, porque isso vai afetar a empresa como um todo. Como se conseguir isso? O comprometimento parte sempre pelo papel do líder, né? Conquistando a confiança dos colaboradores, né? Reconhecendo o seu trabalho. Isso pode ser feito através de promoções com aumento de salário, desde que tenham os critérios pré-estabelecidos, né? Prêmios por desempenho também, sempre, em função dos critérios pré-estabelecidos. E incentivos por produtividade, né? Estabelece índice para cada aumento de salário. Quem atingir os índices ganha um incentivo a mais. E a organização física, que é a distribuição dos fatores de produção, do fator de produção capital dentro da empresa. Gente, por hoje era isso. Aí eu selecionei uma frase para vocês, do Antônio de Saint-Exupéry, que foi o escritor do Pequeno Príncipe. Se você quer construir um navio, não chame as pessoas para juntar madeira ou atribua-lhes tarefas de trabalho, mas sim ensine-os a desejar a infinita imensidão do oceano.